Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Reverendo Giordano. Para minha satisfação começar hoje com você uma série de vídeos sobre os 10 mandamentos, sobre como interpretá-los, como aplicá-los, como viver, que importância eles têm para nós. A gente vai caminhar por cada um dos mandamentos, sobre sua tradução, seu sentido, suas várias aplicações dentro da Bíblia e na tradição cristã. E para a gente começar, eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. E eu quero dizer também que se você tiver perguntas para os próximos vídeos, já que a gente vai tratar de todos os 10 mandamentos, fique à vontade para colocar nos comentários, tá? Essas perguntas. Eu vou fazer o possível para que todas as perguntas colocadas nos comentários estejam de alguma maneira nos próximos vídeos, tá bem? Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem ou precisam se fazer é por que nós estudamos os 10 mandamentos, né? Que importância eles devem ter para nós. E a gente pode falar de vários motivos, né, da importância deles, mas eu quero deixar um motivo que eu acredito que é muito importante, que diz respeito ao nosso exame de vida. Os 10 mandamentos eles são importantes porque a santidade ela não é alcançada sem um entendimento daquilo que nós precisamos fazer e também daquilo que nós precisamos deixar de fazer. Ou seja, a santidade ela não é alcançada sem o entendimento daquilo que precisa mudar em nossas vidas. E o conhecimento dos 10 mandamentos ele nos ajuda nesse processo. Ele segue como um roteiro a partir do qual nós podemos examinar a nossa própria vida. Então os 10 mandamentos eles não servem para nós sairmos julgando a vida de outras pessoas, mas sim para examinarmos a nossa própria vida. Existem outros roteiros importantes na tradição cristã para fazer esse exame de vida. A gente pode falar, por exemplo, dos 7 pecados capitais, que inclusive a gente já tem uma série aqui no canal sobre os 7 pecados capitais, então seguir o roteiro dos 7 pecados capitais vai lhe ajudar, mas para algumas pessoas usar os 10 mandamentos vai ser outra maneira de encontrar ou descobrir coisas sobre si ou examinar a sua vida sobre outras perspectivas. Então, quando a gente fala dos 7 pecados capitais, dos 10 mandamentos, são rotas, digamos assim. Os 10 mandamentos eles vão focar nas nossas ações, e os 7 pecados capitais vão focar nas nossas paixões. Então, eles vão, de uma perspectiva ou de outra, chegar a nos mostrar, chegar nessa conclusão do que é que nós precisamos mudar. Os 10 mandamentos, eles são para hoje. Nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa o quê? Que aquilo que está na escritura é útil para nós. E isso, obviamente, inclui os 10 mandamentos. Algumas pessoas se perguntam sobre isso, especialmente pessoas que vêm de igrejas ou de tradições mais dispensacionalistas, que tendem a pegar o Antigo Testamento e jogar aquilo num passado que não tem mais utilidade para nós. Mas a verdade é que o Antigo Testamento é escritura sagrada e se aplica hoje sim. Nós temos que saber como aplicá-lo, de que maneira nós podemos viver o que está no Antigo Testamento. E os 10 mandamentos eles vão ter um lugar muito importante dentro da leitura cristã do Antigo Testamento. Algumas pessoas perguntam se não seria melhor trocar os 10 mandamentos pelo Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão maravilhoso. Para quem não conhece, o Sermão da Montanha ele é aquele sermão que Cristo prega em Mateus capítulos 5 a 7. Tá? Provavelmente o maior sermão de Jesus registrado na Bíblia, e ele trata principalmente daquilo que nós devemos praticar, viver, né? Trata das nossas ações, trata da ética do reino de Deus, sobre como deve ser a nossa oração, jejum, esmola, sobre como nós devemos tratar outras pessoas, e ele faz vários comentários sobre os mandamentos inclusive. Então o Sermão da Montanha ele é maravilhoso. Existe uma versão do Sermão da Montanha que algumas pessoas chamam de Sermão da Planície, que aparece em Lucas capítulo 6 também. Então o Sermão da Montanha ele é maravilhoso. A questão do Sermão da Montanha é que ele é imenso. Então, assim, o Sermão da Montanha ele é muito grande. E o Sermão da Montanha ele não é suficiente na sua forma bíblica para tocar na amplitude daquilo que a nossa ética exige. O Sermão da Montanha ele é um excelente corretivo para certos problemas que a gente poderia observar ali no início do cristianismo, ou com aquelas pessoas com quem Cristo convivia, para quem Cristo pregava. Então, o Sermão da Montanha ele serve como um corretivo, como um ajuste, mas ele não toca em todos os assuntos que precisam ser
tocados. Os 10 mandamentos, dentro de uma leitura cristã, eles são muito mais amplos, eles abordam de uma maneira muito mais ampla aí aquilo que a gente precisa fazer e viver. Existem outras possibilidades, né? A gente vê ao longo da leitura dos profetas do Antigo Testamento, como eles tentavam de várias maneiras ali trazer certos princípios ou certos mandamentos, certa orientação de vida que seria a essência daquilo que a gente chama de lei moral. A gente vê, por exemplo, em Miqueias 6:8, ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Listas como essa de Miqueias, assim muito simples, que sintetizam a nossa ética em poucas palavras, aparecem ao longo da tradição profética do Antigo Testamento, em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em vários profetas. Eles procuram trazer essa essência, né? E é importante a gente entender uma coisa: a lei divina não é apenas o Pentateuco. A gente vê nas escrituras a lei divina ser representada também aí na figura dos profetas. Os profetas também trouxeram a lei divina para o povo de Israel. E que Cristo herda dessa tradição, que procura entender a lei divina não a partir de uma multidão de mandamentos ou de regras, de prescrições, de proibições, mas através de certos princípios mais basilares que diz respeito a um relacionamento íntimo com Deus e um relacionamento amoroso para com o nosso próximo, ou seja, o amor a Deus, o amor ao próximo. Isso que é sintetizado naquilo que algumas pessoas chamam de tradição de justiça. A gente vê as orientações dentro do Antigo Testamento, a gente pode ver elas a partir de duas perspectivas: uma tradição de justiça e uma tradição de pureza. A tradição de justiça vai focar na nossa atitude, na nossa justiça, na maneira como nós lidamos com o pobre, com o órfão, com a viúva, e a tradição de pureza vai tratar muito mais na perspectiva daquilo que diz respeito ao culto, ao ritual, enfim. Essa seria uma maneira de colocar isso. Então os profetas bíblicos, na sua maioria, representam essa tradição de justiça. A gente pode colocar ali Malaquias como uma exceção, algo em Ezequiel também, mas enfim, os profetas bíblicos, eles trazem essa tradição de justiça, de virtude moral, de princípio ético, e Cristo herda essa tradição. Tanto que em Mateus 23, Cristo fala sobre aquilo que é o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. E, dentro de um dos textos que é o mais famoso das palavras de Cristo, que é quando ele coloca os 2 mandamentos de amor a Deus e amor ao próximo como os mais importantes dentro da lei, pegando aí, pensando textos que estão em Deuteronômio e em Levítico, ou seja, coisas que já estavam no Antigo Testamento. Cristo diz: isso é o mais importante. O restante depende desses 2 mandamentos mais importantes. Da mesma forma, Cristo também em alguns momentos observa coisas na lei que não tinham um caráter eterno, né? O mandamento que havia na lei, né, a prescrição a respeito do divórcio que havia na lei, segundo Cristo, se devia a uma dureza do coração das pessoas. Então Deus, ele adapta a sua linguagem, a sua mensagem, e no caso aí Cristo atribui isso a Moisés mesmo, Moisés adaptando a mensagem ali a aquelas pessoas. De toda maneira, Paulo, ele leva adiante essa tradição aí de caracterizar a lei como a lei do amor. Ele diz que o cumprimento da lei é o amor, e portanto, quando nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, a gente deve interpretá-los a partir desse entendimento. Nós estamos procurando o amor, nós queremos entender como amar, e os 10 mandamentos vão ser, digamos assim, uma explicação mais detalhada, em poucas palavras bastante simbólicas, sobre o que é o amor. A interpretação cristã dos 10 mandamentos, portanto, procura trazer essa tradição profética de ampliar aquilo que há nos 10 mandamentos, até porque os 10 mandamentos, eles são principalmente negativos. Existem coisas positivas neles sobre, por exemplo, honrar os pais, né? Mas eles são principalmente negativos, né? Não furtarás, não matarás, enfim, eles trazem mais proibições do que obrigações positivas, coisas que ela nos diz para fazer. Então, a interpretação cristã procura extrair esse lado positivo, perguntando, por exemplo: ok, eu não posso matar, né? Aquele que é o mandamento 6º ou 5º, dependendo de como a gente contar. Não matarás, esse é o mandamento, certo? Mas por que eu não devo matar? Se eu não devo matar, é porque eu devo valorizar a vida daquela outra pessoa. Mas valorizar a vida, se eu valorizo a vida daquela pessoa, então eu não posso dizer que eu não posso apenas não matar, mas eu também devo cuidar naquilo que eu digo, aquilo que eu faço. Eu devo
preservar a vida do próximo. Então isso leva a um entendimento mais profundo, esse tipo de questionamento. Então a tradição cristã de interpretação dos 10 mandamentos é uma tradição que questiona sobre o significado do texto e procura escavar dentro do texto, fazendo certas perguntas, escavar o seu significado profundo. Então, a gente vai ver isso, por exemplo, quando for tratar aqui do mandamento do sábado. O que eu estou dizendo aqui é que a tradição cristã amplia o sentido do texto, a gente vai poder ver isso de maneira muito nítida quando a gente for tratar do mandamento do sábado, que dependendo de como a gente contar, é o 4º mandamento ou o 3º. E como eu estou dizendo aqui a vocês, existem maneiras diferentes de contar os mandamentos. A Bíblia não nos dá a maneira de contar. Ela diz que são 10 palavras, e aí a tradição cristã interpreta isso como 10 mandamentos, mas ela não diz exatamente como contar. Então existem maneiras um pouco diferentes de contar esses mandamentos. O mandamento que proíbe a idolatria e o mandamento que diz que só Deus deve ser cultuado são o mesmo mandamento, quer dizer, o primeiro e o segundo ali, dependendo de como a gente contar. Existe um primeiro e o segundo ali, ou esses dois na realidade são um só mandamento, e o segundo é o mandamento que fala de não tomar o nome do Senhor em vão. Então assim, existem maneiras diferentes de contar, de agrupar os 10 mandamentos. A gente vai aqui seguir aquilo que eu acredito que faz mais sentido, pelo menos para tratar desses 2 primeiros mandamentos, que, ou seja, o próximo vídeo vai tratar tanto da idolatria quanto da proibição de outros deuses, porque eu acredito que quando a gente entende uma coisa, a gente entende a outra, elas estão diretamente conectadas. Então, para a gente concluir esse vídeo aqui, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são um símbolo da lei de Moisés. Eles não são a totalidade da lei de Moisés, mas eles são um símbolo da lei, um símbolo físico, inclusive, colocados em tábuas de pedras. E até Paulo, em 2 Coríntios 3, trata os 10 mandamentos como um símbolo ali da lei de Moisés e da aliança de Deus através de Moisés, mas coloca esse símbolo como um símbolo muito perigoso. Ele trata, inclusive, usa palavras muito pesadas, como o ministério da condenação, ministério da morte, né? A lei, para Paulo, ela tem essa conotação negativa, como aquilo que mata. E a lei, ela é, por outro lado, um reflexo da lei divina eterna, que se manifesta também como lei natural. O mesmo Paulo, em Romanos 2, fala de como certas pessoas praticavam naturalmente aquilo que há na lei. Então, se a gente for observar muita coisa daquilo que está nos 10 mandamentos, já é praticado por outros povos, por outras nações que não conheciam os 10 mandamentos, né? Você não pode ter uma cultura ou um povo em que seja absolutamente permitido e considerado justo ou virtuoso matar outras pessoas indistintamente. Pode existir diferença sobre até onde isso é o homicídio proibido pelo mandamento, né? Até onde isso é correto ou não, mas a gente entende que muito daquilo que está nos 10 mandamentos já está dentro da lei natural, que é de conhecimento dos povos, e Deus traz aquilo ali como uma forma de simbolizar a exigência dele para o mundo. É importante dizer, o cristianismo, ele dá muita importância aos 10 mandamentos. Eu vejo a importância de que a nossa ética esteja centrada nos 10 mandamentos e não no Sermão da Montanha, porque isso mostra a continuidade histórica. Nós estamos trazendo uma tradição aí, que vem desde o Antigo Testamento, estamos preservando e não trazendo algo totalmente novo. Existem algumas coisas novas, a gente pode ver, a gente vai tratar sobre, por exemplo, o mandamento de amar o inimigo, se isso já aparece no Antigo Testamento ou não, quando a gente for falar sobre o mandamento que nos proíbe de matar, 6º ou 5º mandamento. Mas eu acredito que essa vai ser, com certeza, uma grande jornada. Eu te convido para participar, assistir os próximos vídeos e mandar perguntas também. Então fique à vontade aí, se você quiser mandar perguntas, questionamentos, a gente vai se ajudar aqui. A lei veio para que o pecado fosse conhecido, mas também a força do pecado é a lei. Olha que palavra forte do apóstolo Paulo. A lei ressalta o pecado, mas também é usada para nos matar. É importante dizer que, embora a lei seja o ministério da morte, nós não podemos achar que ela perdeu totalmente a sua utilidade. A lei serve para sim nos matar, mas em Cristo nós encontramos a ressurreição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não fez isso, curta, se inscreva, compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.